Muito boa noite para você que nos acompanha aqui pelo seu canal Terça Livre. Estamos aqui ao vivo, você já sabe, né? terçalivre.com.br/ao vivo é o nosso ponto de encontro aqui. Hoje não temos o Radar da Mídia, estamos aqui com um boletim da noite. Eu sou Cássio Freitas, a gente se vê daqui a pouquinho depois da vinheta. Estamos de volta aqui na noite desta segunda-feira, hoje 22 de fevereiro. Muito obrigado a você que nos acompanha por aqui no Instagram, no Facebook, no Twitch, né? Nós estamos também no Twitch agora, né? Para você que gosta de videogame, que sempre, né, tá acompanhando o Twitch, agora também tem Terça Livre no Twitch, né? Mas o melhor local para você encontrar o Terça Livre, né? O endereço é o terçalivre.com.br/ao vivo. Já está aqui comigo Ítalo Lorenzon. Muito boa noite para você. Boa noite, Cássio. Boa noite a todos que estão ouvindo. Muito bom estar aqui com vocês. E em breve a gente vai fazer a nossa estreia aqui na Twitch TV jogando videogame, tá? Isso então, aí. Só tô resolvendo os problemas técnicos aqui só, né? Hoje tivemos várias sugestões, inclusive aqui dos telespectadores, né? De quais os jogos aqui. O Ítalo já deu umas pistas aí do que ele, o que ele vai encarar. O que eu vou fazer primeiro vai ser o que eu sei fazer. Depois a gente vai tentando umas coisas mais ousadas, por assim dizer. Muito bem. Vamos dar boa noite aqui para o pessoal que está chegando. A Valde Souza, obrigado pela sua audiência também, pela participação aqui conosco. A Aninha 4664, também o Joel Miguel, o Mauro André Teixeira, o Marcelo Granvilla, muito obrigado aí pela participação de vocês no Instagram. No Facebook aqui também temos a Ana Lúcia Borges Duarte, também temos a Denise Banhos, a Célia Briculi também, Augusto César, a Deli Motos também, Maria Sueli, muito obrigado pela participação de vocês. Você está vendo aí já na tela nosso novo formato aqui de transmissão, né? Onde aparece aqui também os comentários. Tá aparecendo tanto no Instagram quanto no Facebook esses comentários ou só no Facebook aqui? Tá nos dois então, isso. Maravilha. Perfeito. A gente agradece a participação de vocês. Lembrando, né, você ainda tem a oportunidade de ajudar o Terça Livre a continuar aqui com esse trabalho, levando a informação com compromisso com a verdade e também, é claro, tendo acesso a todo o nosso conteúdo, né, pelo preço de um, assinando Terça Livre Juntos. Então eu já lembro você desde já para entrar lá em tercalivrejuntos.com.br e fazer a sua assinatura, 12 de R$ 39,90 ou 399 à vista. 390 à vista, né? E essa oportunidade vai acabar, viu, pessoal? Então, assim, nós estamos aí tentando bater essa meta de 9 mil assinantes, é uma meta mínima aí que nós traçamos aqui de 9 mil assinantes para que o Terça Livre sobreviva, continue levando para você aqui a informação. Você já sabe, nós somos cancelados pelas plataformas de pagamento, não só os nossos canais foram excluídos do YouTube, mas também tivemos aí esse cancelamento por meio das plataformas de pagamento, perdemos os nossos assinantes e precisamos de você neste momento, então. Vamos para a primeira notícia aqui do Boletim da Noite. Na ONU, Ernesto Araújo alerta para censura nas redes sociais. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, discursou nesta segunda-feira na abertura da 46ª sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. E no discurso ele criticou a censura nas redes sociais, denominado por ele como totalitarismo. O assunto já foi tema de uma masterclass exclusiva aqui no Terça Livre. Quem acompanha o Terça Livre já sabe desse assunto, né? A gente teve agora recentemente com o ministro. Então, na ONU, o chanceler disse que o totalitarismo é o grande desafio de hoje e precisa ser detido. Abre aspas, do bloqueio de plataformas e sites até o controle de conteúdos e informações das medidas judiciais e leis que criminalizam atividades online, até o emprego abusivo ou equivocado de algoritmos. A maré crescente de controle da internet por diferentes atores, movidos por objetivos econômicos ou ideológicos, precisa ser detida, fecha aspas aí para o ministro Ernesto Araújo. Araújo complementou dizendo que as tecnologias de informação e comunicação trouxeram a promessa de novas plataformas para a liberdade de expressão, de acesso mais fácil e amplo à informação, mas essas tecnologias têm sido cada vez mais submetidas à censura
a vigilância e a criação de mecanismos de controle social. Abre aspas novamente para o ministro: qualquer tecnologia traz um potencial de libertação, criatividade e bem-estar e, ao mesmo tempo, traz também um potencial destrutivo. Ao longo de toda a aventura humana, desde a descoberta do fogo até a energia nuclear, o desafio de cada época foi sempre o de incorporar as novas tecnologias em favor do bem da humanidade. Fecha aspas para o ministro Ernesto Araújo. Quem acompanhou aqui a nossa Masterclass, né, Ítalo? Você estava conduzindo aqui brilhantemente, né? Não é surpresa para ninguém esse discurso aí. Foi antecipado aqui praticamente, né, pelo Terça Livre, aqui, com o ministro presente aqui na nossa casa. Foi antecipado. Excelente termo, né? Realmente o ministro antecipou aqui com a gente o conteúdo, ou pelo menos o tom, né, do que seria tratado por ele nessa Assembleia, nesse Conselho de Segurança da ONU. Né? Foi o Conselho de Segurança, né? Isso. Foi o Conselho de Segurança, isso mesmo. Tá de parabéns. Conselho de Direitos Humanos. Conselho de Direitos Humanos, perdão. Conselho de Direitos Humanos, né? Conveniente, né? Afinal de contas, estão tratando aqui de um direito humano básico, que é o direito da expressão, né? E a gente volta a dizer o seguinte: não adianta você vir com comentários, né? Não adianta você vir com abstrações tipo, mas é uma propriedade privada, eles fazem o que eles quiserem, porque isso aí traz consequências que vão muito além da propriedade privada. Então, a questão da propriedade privada, ela não reduz a questão, né? A discussão sobre propriedade privada, ela não reduz a questão. Então não adianta você vir com esse papo para cima de mim, porque não é isso aqui transcende essa lógica. Transcende essa lógica. O que nós temos aqui é uma big tech, né, uma gigante tecnologia, usando de maneira desproporcional o monopólio, o oligopólio que conseguiu formar, né, as big techs no coletivo, na verdade, né, usando de maneira desproporcional esse monopólio, esse oligopólio que conseguiram formar, né, para falsear o discurso público. Ou seja, ofereceram para as pessoas o seguinte: olha, aqui você vai ter ambiente de discussão. E a partir do momento em que o ambiente de discussão, de fato, facilitar a discussão muito grandemente, né? Aí no momento em que a praça pública, a ágora, né, public square, como diriam os americanos, no momento que a discussão pública passa a estar no ambiente das redes sociais, as redes sociais dizem assim: não, então nós vamos começar agora a editar o discurso. Assim, opa, pera lá. Todo o poder que vocês angariaram, e é poder mesmo, não é só poder econômico não, é poder político de fato, todo esse poder foi concentrado com uma justificativa, né? E não é possível que vocês simplesmente alterem essa justificativa de uma hora para outra. Quando você está trabalhando, quando uma empresa trabalha com serviços essenciais, é evidente que vai haver regulação sobre ela. É evidente que tem que haver regulação sobre ela. Ela não pode fazer o que ela quiser. Caso contrário, né, eu já dei o exemplo aqui várias vezes. Você tem uma empresa aí que fornece energia elétrica, por exemplo, né, e ela, do nada, ela chega à conclusão de que vai cortar o seu serviço. Vai cortar o seu serviço. Aí você se pergunta por que você não, porque você colocou aí o propaganda do político tal na casa e a gente não fornece serviço, né, não fornece energia elétrica para quem coloca propaganda do político tal. Assim, opa, pera lá, você não pode deixar uma família inteira sem energia elétrica por uma justificativa ideológica, proibindo ela de fazer a sua expressão, a sua livre expressão da sua posição política, né? Então, esse tipo de coisa você não pode admitir, né? Você não pode deixar concentrar nesse grupo de pessoas, né? Porque senão o que acontece, né? Senão você acaba tendo um totalitarismo sem o Estado propriamente dito. Ou pior ainda, né? Você transfere aquelas faculdades que seriam típicas de um governo totalitário, você transfere para uma esfera que é nominalmente privada, mas que possui monopólio, mas que possui abrangência de um Estado praticamente. Então não é possível que isso possa continuar dessa maneira. Não é possível que a gente não possa tomar um tipo de atitude contra isso, né? E o Ernesto Araújo fez muito bem. É um sujeito que está muito esclarecido quanto ao perigo, né? É talvez uma autoridade sobre o assunto, né? Uma autoridade intelectual sobre o assunto. É um sujeito com posição política, uma posição de poder bastante
vantajosa para tomar uma atitude e tá lá no Conselho de Direitos Humanos, no Conselho da ONU, que não é pouca coisa, né, somando as suas vozes com os outros ali para fazer com que outros estados percebam o risco que isso está implicando. Você veja, na Austrália, por exemplo, já está acontecendo isso. Na Austrália você tem um estado, você tem um país dizendo para o Google: olha, Google, você não pode concentrar tanto poder assim, meu filho. Não pode concentrar tanto poder assim. Né? Outros estados, né, o México já fez isso também, está começando, né, a brigar também. O Brasil, né, tá agora também se armando para isso, né? Embora a situação interna do Brasil não seja muito favorável para quem queira defender a liberdade de expressão, né? Isso não quer dizer que você não possa, você não deva, né, tomar esse tipo de tomar a posição. Eu acredito que isso é uma tendência mundial. É uma tendência mundial. Por quê? Porque o pessoal da Big Tech não gosta de dividir poder. Eu acho que isso começou a ficar claro. A Rússia, né, percebeu isso. O Putin percebeu isso. Que o pessoal da Big Tech, o Zuckerberg, Companhia Limitada, eles não gostam de dividir poder. Né? E por conta disso, né, eles estão fazendo aí, estão tomando essa frente aí antes que seja tarde demais. Né? E o que a gente percebe, né, Ítalo, eles querem criar um universo paralelo, né, das Big Techs, né, que tem as suas próprias regras. Né? Eu vou ler a próxima notícia aqui, por exemplo. Ó, WhatsApp. Quem não concordar com as novas políticas de privacidade não poderá se comunicar. Na semana passada, o WhatsApp voltou a discutir sobre a sua nova política de privacidade no último domingo. A Big Tech confirmou que não poderá se comunicar quem não aceitar as novas políticas de privacidade da plataforma. Lembrando que o WhatsApp pertence aí ao Facebook, né? Facebook e Instagram, do mesmo grupo. E olha só, abre aspas, durante um curto período de tempo, estes utilizadores poderão receber chamadas e notificações, mas não poderão ler nem enviar mensagens da aplicação, afirmou o WhatsApp. Os usuários terão até o dia 15 de maio para aceitarem as novas regras e, caso não aceitem, serão impedidos de usarem funções vitais do aplicativo. A discussão em torno da nova política de privacidade aconteceu porque a Big Tech de Mark Zuckerberg anunciou que compartilharia dados e informações dos usuários da plataforma de mensagens com o Facebook. A medida causou preocupações aos usuários por violar a privacidade e segurança de suas contas. Com a medida imposta, o aplicativo de mensagens vem perdendo sua popularidade e o seu rival, o Telegram, vem crescendo a cada dia mais. Em janeiro, o aplicativo foi o mais baixado nas lojas de apps, batendo gigantes como o próprio WhatsApp e o TikTok. Tá, então, né, já que a gente está falando desse assunto de tecno-totalitarismo, dessa imposição, né, dessas big techs, das redes sociais, a gente vê aí essa medida do WhatsApp, que é aquele negócio, você tem um termo para você aceitar ou não, mas se você não aceitar, você não tem como utilizar o aplicativo. É um bom momento aí para as pessoas migrarem para o Telegram, né? Inclusive, a gente tem grupos especiais aqui do Terça Livre lá no Telegram. Quem não tá no Telegram tá perdendo, né, Ítalo? Pois é. Eu quase não uso mais o WhatsApp. Eu uso o WhatsApp mais para conversar com o pessoal, né? Com a minha mãe, com meu pai, né? Pessoas aí que vão demorar um pouco para fazer essa migração, né? Mas eu todo dia eu tô no Telegram, não tenha dúvida. Não tenha dúvida, né? Porque o Telegram, você veja, o Telegram já começou, isso o Nietzsche dizia, você só mata o que você substitui, né? E o Telegram, ele tá conseguindo atrair uma série de usuários por conta de algumas funcionalidades que o WhatsApp não tem, né? E é possível isso porque o Telegram optou por um outro tipo de relação com os dados, né? Você tem agora uma nuvem, né? Onde os dados estão lá criptografados, mas estão lá seguros, né? Estão lá na nuvem. Então você consegue fazer, por exemplo, o que o Telegram faz hoje, né? Você tem que criar grupos onde você tem ali comentários, etc. Então tudo isso é muito possível acontecer, né? Coisa que o WhatsApp já não consegue oferecer. Então, eu acredito sinceramente que o WhatsApp ele só está ganhando do Telegram por enquanto, porque o Telegram ele chegou um pouco depois. E é aquela coisa, né? Poxa, eu vou pro Telegram, mas minha mãe usa o WhatsApp ainda, meu pai usa o WhatsApp ainda, quem eu conheço está no WhatsApp, né? Então você acaba indo pro WhatsApp meio que, né, naquela começa a migrar os grupos da família, né? Quem é mais jovem aí começa já a organizar isso aí para pois é.
Pode ser uma boa estratégia aí. Pois é. Não, a maioria dos meus grupos já estão todos migrados já, né? Só é grupo de família mesmo, né? Grupo de... E o Telegram tem até muito mais recurso, né, para você utilizar. Você pode transferir arquivos maiores, né? As figurinhas são mais divertidas. Você pode criar grupos que as pessoas comentam lá, né? Enfim, é uma infinidade de recursos aí que o WhatsApp nem tem ainda. Fora toda essa questão de privacidade, né? Tudo que a gente está discutindo aqui. Pois é exatamente isso. Bom, mais uma aqui que a gente precisa lembrar, né? A Google, né, está desrespeitando a decisão da justiça já há 11 dias, Ítalo. Vale a gente reforçar isso aqui. Há 11 dias a Google está desrespeitando a decisão da justiça brasileira de devolver os canais do Terça Livre. Então, mais uma das Big Techs aí, né? A gente aqui é a prova de todo este abuso, né, por parte aí das Big Techs. Vamos para a próxima notícia? Bora. Ministro das Comunicações desmente mentira de blogueiro do Globo. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, desmentiu o blogueiro Merval Pereira de O Globo. Merval publicou ontem que o então presidente da Petrobras, Castelo Branco, havia recusado um pedido do governo para colocar 100 milhões em publicidade nas redes de televisão Record, do Bispo Macedo, e SBT, de Silvio Santos. De acordo com o ministro, a informação é mentirosa. Abre aspas. Merval, quem te passou essa informação mente e você mente, por consequência. Desde que assumi, todas as campanhas são distribuídas com base no market share e descontos conforme orientações do TCU, e todas as emissoras participam, inclusive a sua. Sua nota é caluniosa e maldosa. Fecha aspas, escreveu Faria em seu perfil no Twitter. Tá aí o ministro das Comunicações. Ninguém passou essa informação pro Merval. Ninguém passou essa informação pro Merval. Ninguém passou essa informação pro Merval. Essa é a realidade. Né? Se alguém passou alguma coisa pro Merval, provavelmente foi o Merval. Foi algo bem diferente disso daí. Né? É dos criadores de o Carlos Bolsonaro, que nem gosta do Alan, né? Ele e o Alan nunca se deram bem. O Carlos Bolsonaro articulou a Secom para que a Secom pagasse 100 mil reais por mês pro Terça Livre. Tirou da onde isso daí, né? Onde? Não tira de lugar nenhum. Não existe. Veja bem, muitas vezes o engano ele é baseado, né, em algo que existe. Né? Por exemplo, eu vejo esse livro aqui e falo assim, ó, esse livro aqui eu acho que é do Roberto de Matei. Aí eu olho e falo assim, não, é do Olavo de Carvalho, né? Mas quando eu falo, existe um livro do Roberto de Matei em cima da mesa, por que eu estou dizendo isso? Porque há um livro em cima da mesa, mas eu só me equivoquei no juízo que eu fiz sobre o fato. Mas há um fato que motivou o meu juízo. Há um fato, né, que eu intuí, né, que eu presenciei, eu intuí, só que a minha intuição está um pouquinho desviada da verdade, né? Bom, não é o caso. Não é o caso. O caso deles é o seguinte: tem um copo em cima da mesa, ou não tem nada em cima da mesa, eles falam que tem o livro em cima da mesa. Entendeu? Esses 100 mil reais da Secom aí é isso. Não tinha nenhum fato que ele poderia fazer assim, poxa, eu mal interpretei um fato. Eu achei que aquilo ali que tinha aqui significava o que eu falei. Mas eu não, tava errado, me equivoquei. Não houve equívoco nenhum. É mentira pura e simples. É invenção pura e simples. Né? Então quando você vê essas informações muito desproporcionais aparecendo na mídia, gente, desconfie ainda mais se vier desses blogueiros. Merval Pereira, Lauro Jardim, Patrícia Campos Melo, entendeu? Essa galera devia estar descrevendo a Tititi. É tudo companheiro do Léo Dias. É jornalismo investigativo nível Léo Dias. Nada contra o Léo Dias. Léo Dias faz o trabalho dele lá como jornalista de celebridade, né? De fofoca. Mas é só isso. Não tem... alguém falou, comenta-se a boca pequena. A diferença é que o Léo Dias assume que ele é um blogueiro de fofoca. Exato. O restante não. Exato. Esse é o problema. Esse é o problema. Quem não assume o que é. Tem que assumir o que é, meu filho. Tem que ter culhão para dizer, olha, eu realmente, né, sou
meramente um blogueiro de fofoca. Vai ter agência de checagem para fazer a checagem aí do Merval Pereira? Vai ter agência Lupa? Vai ter agência pública? A pública, né? Vai ter Aos Fatos? Vai ter... Quem mais aí? Sei lá, quem mais aí? Vai ter não vai ter checagem nenhuma. Vai ter checagem nenhuma. Enfim, né? Toda essa galera aí embolsa muito dinheiro de George Soros e Companhia Limitada e não fala nada, não faz o trabalho que se propõe. Muito bem. Vamos para a próxima notícia. Está há 11 meses em casa, diz Bolsonaro sobre presidente da Petrobras. Após anunciar a troca do então presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, o presidente Bolsonaro argumentou na manhã desta segunda-feira que o presidente da estatal estava há 11 meses em casa e ninguém fazia nada para reduzir os preços dos combustíveis. Abre aspas para o presidente. O atual presidente da Petrobras está há quase 11 meses de casa sem trabalhar. Trabalha de forma remota. O chefe tem que estar na frente, bem como seus diretores. Isso para mim é inadmissível, fecha aspas, disse o presidente, criticando-o também por ganhar mais de R$50 mil por semana para ficar somente em casa. Segundo Bolsonaro, ninguém no governo fazia nada para reduzir os preços dos combustíveis. Tenho que descobrir sozinho, reclamou o presidente. Abre aspas. Alguns estão muito felizes com a política que só tem um viés na Petrobras, de atender interesses de alguns grupos. Fecha aspas, acrescentou o chefe do executivo. Toda essa troca que está gerando um alvoroço aí na imprensa. Antes a imprensa reclamava da alta dos combustíveis, agora reclama da troca aí, né, do presidente. Pois é, né? Olha, isso é um problema, né? É o seguinte, vamos ser sinceros, a comunicação do governo não é a melhor do mundo não, tá? Vamos ser sincero e verdadeiro aqui. É óbvio que a mídia atrapalha. É óbvio que a mídia, né, sacana atrapalha. Mas a comunicação do governo... Quando você tem uma mídia hostil, injustamente hostil a você, aí mesmo que a sua comunicação tem que ser muito melhor. A estratégia de comunicação tem que ser muito melhor. No caso aqui, o que aconteceu? Né? O Bolsonaro trocou o cara, né, o presidente da Petrobras, pelo visto aqui por motivos de incompetência, mas a mensagem que está sendo passada, está sendo ventilada é: Bolsonaro vai intervir na Petrobras para a forceps baixar, por decreto, né, baixar o preço do petróleo e da gasolina no Brasil e do diesel. Essa está sendo a narrativa que está aparecendo. E é isso que está empurrando, porque isso aí, imagina, o investidor olha o negócio dele e fala assim: pera lá, eu estou investindo nessa empresa aqui e de repente ela vai passar a lucrar menos do que o mercado em volta por causa de uma decisão política do presidente, para o presidente fazer o populismo. Ah, não, eu vou tirar meu dinheiro aqui e vou botar na Shell, na Texaco, companhia limitada. Né? É isso que eu vou fazer. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de narrativa que é criado, jogou a Petrobras para lá. É isso que o Bolsonaro vai fazer? Não há nenhum indicativo de que é isso que ele vai fazer. Não há nenhum indicativo de que é isso que ele vai fazer. Pelo contrário, até agora tudo que ele falou foi falando da competência do presidente. Ele afirmou, inclusive, que não vai intervir na política de preços. Né? Já afirmou que não vai intervir na política de preços. Então, assim, como é que vai ser? Né? Como é que vai ser? Eu sugiro o seguinte, pessoal. Você que tiver aí em casa, tiver um dinheiro guardado aí, invista em Petrobras agora. Tá na hora, né? Tá na baixa. Hora. Tá na baixa. Né? Tá na baixa. Agora, mas de novo, volto a dizer, né? Pô, comunicaçãozinha é porca, né? Custava começar a falar assim: olha, estamos aqui com um problema com o presidente, que não é o problema dele não é que ele não quer baixar o valor a forceps aqui. Não é porque ele não quer baixar o valor na canetada, o problema não é esse. O problema é que ele tem outros mecanismos para você fazer, para você baixar o preço. Você pode aumentar a oferta. Tem várias coisas que você pode fazer,
né? E tem mais sobre esse assunto. O novo presidente da Petrobras prega equilíbrio entre acionistas e clientes. O novo presidente, o general Joaquim Silva Luna, destacou neste final de semana que durante a sua presidência à frente da estatal, irá buscar o equilíbrio entre as partes do negócio dos acionistas aos clientes finais de combustíveis no país. Abre aspas. Às vezes, o presidente da Petrobras fica muito focado em que a empresa tem de dar lucro, que a empresa está no mercado, tem seus acionistas, tem seu valor, tudo isso. Fecha aspas aí, lembrou Silva e Luna. Ele acrescentou ainda. Mas também tem de enxergar a sociedade, a finalidade na qual a empresa existe. Senão fica desfocado. Fecha aspas, destacou o general, que nos últimos 2 anos esteve na diretoria da Hidrelétrica de Itaipu. O novo presidente da Petrobras chegou a afirmar que a Petrobras, que tem o governo federal como principal acionista, mas conta com papéis negociados na Bolsa de Valores, não pode se preocupar só com o lucro, finalizou o presidente aí, o novo presidente da Petrobras, general Joaquim Silva Luna. Não, vou ser sincero para vocês, não foi o melhor dos pronunciamentos do mundo, né? Uma queda tremenda aí das ações, né? E vem falando assim, não pode se preocupar só com lucro. E essa é a próxima notícia. O mercado reagiu mal após essa troca. O mercado financeiro reagiu mal à troca na presidência da Petrobras anunciada pelo presidente Bolsonaro na última semana. Hoje, né, as ações da Petrobras registraram uma queda de 25%. A perda acumulada em valor de mercado é de quase 100 bilhões, segundo o Infomoney. O presidente comentou hoje sobre as acusações de que ele tem interferido na Petrobras, fazendo com que as ações despencassem. Abre aspas para o presidente Bolsonaro. Em 20 de março, encerra o prazo da vigência do atual presidente. É direito meu reconduzi-lo ou não? Ele não será reconduzido, qual o problema? É sinal de que alguns do mercado financeiro estão muito felizes com a política que só tem um viés na Petrobras: atender os interesses próprios de alguns grupos do Brasil, fecha aspas, declarou Bolsonaro. Como noticiou o Terça Livre, Jair Bolsonaro anunciou sexta-feira em suas redes sociais que o atual presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, foi destituído, né? Para o cargo foi indicado, então, como eu disse, o general Joaquim Silva e Luna. Para arrematar aí, Ítalo. Só lembrando, né, que o PETR 4, né, que é a ação da Petrobras, que é comercializada, né? E em 2008, né, estava a R$ 4,50, hoje está a 20. Então, é óbvio, né? A gente sempre lembra aqui que a tendência é mais importante que o fato. Isso vale para o bom e também vale para o mal, né? Então, desses 20 aí para chegar a 4,50, descer abaixo de 4,50 também, se não tomar cuidado, pode acontecer. Mas enfim, né, como eu já disse aqui, né, tá criando-se uma narrativa em cima da fala do presidente, da ação do presidente, e essa narrativa tá custando aí, né, já custou aí 1/4 do valor de mercado da empresa, e eu acho que, assim, que estratégia de comunicação, não tem estratégia, se tivesse uma estratégia de comunicação, eu poderia dizer, não, ela é boa, ela é ruim. Mas não há estratégia de comunicação, né? Então não tem como averiguar se ela é boa ou ruim, porque não existe. Enfim. Muito bem. Bom, e já está conosco aqui o nosso jornalista e correspondente internacional, Alan dos Santos. Muito boa noite, Alan. Boa noite, Cássio. Boa noite, Ítalo. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Eu estava terminando aqui de ajudar o Max numas coisas da revista e do portal. Saiu uma matéria quentinha aqui, que daqui a pouquinho eu quero comentar com vocês sobre o Jornal Globo, Dias Toffoli, etc. Mas em primeiro lugar eu quero agradecer o pessoal que está dando várias dicas de tweet pra gente, né? Então eu tô vendo que o pessoal tá presente, cara, lá no Twitch. Tem gente que tá gostando muito. E eu vou dar uma dica, né, para quem quiser assistir o Terça Livre agora, e que tá querendo ficar usando outros aplicativos no celular. Eu acabei de fazer isso, dica de um seguidor. Baixa o aplicativo da Twitch, e aí você pode ficar utilizando outros aplicativos do seu celular, e aí você pode ficar assistindo o Terça Livre enquanto vai lá no Instagram, falar com a menininha que você tá querendo, ou com o garoto lá da academia que você tá querendo dar em cima, enfim. Você pode estar arrumando treta no Twitter e ao mesmo tempo tá aqui com a gente no Terça Livre. E olha, a qualidade do streaming tá maravilhosa. Eu vi o pessoal, quando teve um seguidor que lá no canal do Terça Livre do Telegram,
que botou um print da TV, né? Eu custei acreditar que era o Ítalo, de tanta definição, tá tão legal assim. Não dá nem pra acreditar que era o Ítalo, é porque realmente a câmera do Terça Livre tá fazendo milagre. Falou lindo, né? Você jogou aqui hoje ou não? Não, não consegui fazer ainda. Mas já cobri do PH. Eu quero a solução técnica disso para amanhã. Beleza. Porque eu preciso colocar só explicar, pessoal, né? Eu preciso colocar o console na mesma rede que o computador que vai fazer o streaming. Só que o computador que vai fazer o streaming, ele usa uma rede e nós não temos o Wi-Fi dele, né? É só um único bocal, só é só um único cabo, né? Então a gente precisa mudar, né, o aparelhinho ali, a gente precisa botar um que tenha dois para poder botar o console e o computador para fazer o streaming. Enfim. Eu quero ver o Ítalo tomando surra nos jogos aqui, mas tudo bem, vamos lá, vamos de pauta. Vamos lá. Muito bem, Alan. Não sei se você acompanhou a última notícia aí, as últimas notícias sobre essa troca, né, na presidência da Petrobras. Quer comentar alguma coisa sobre isso aí? Pra gente arrematar o assunto? Eu sinceramente não tô. Eu vi vocês comentando, mas eu tô por fora do que está acontecendo no Brasil com relação à Petrobras, etc. Porque aconteceu algo interessante aqui nos Estados Unidos, né? Que foi o próprio juiz da Suprema Corte que falou assim: olha, vocês negando ouvir as evidências de fraude eleitoral aqui na Suprema Corte, vocês vão alimentar cada vez mais a desconfiança das pessoas no processo eleitoral. Eu achei essas notícias que estão bombando aqui nos Estados Unidos. Você ter um ministro da Suprema Corte ciente de que, olha, gente, ouve ali, porque só para recapitular com o pessoal rápido aqui, né? Nos Estados Unidos, em português não é assim não, tá? Mas nos Estados Unidos, você tem evidência, que são os indícios, né? Aí você leva aquilo dali para que o juiz possa escutar essas evidências, analisar e julgar, e depois julgado é que você tem prova ou você não tem prova. Então, primeiro a evidência, depois a prova. Só para que algumas pessoas não façam confusão com os termos em português. Aqui em inglês, evidence, né, é isso, são esses indícios. E a Suprema Corte se recusou, né, a ouvir da Pensilvânia e o ministro, o juiz, né, juiz da Suprema Corte. Aqui são formados são juízes, eles conseguiram chegar a ser juiz. No Brasil, acho que só tem dois, né? A gente está sempre acostumado a falar só ministro. Porque o pessoal sobe de trampolim, né? Acaba sendo advogado de um grupo estranho de São Paulo, outro é advogado de um partido mais estranho ainda. Mas aqui é juiz. Então, o juiz da Suprema Corte aqui falou isso e eu acho que está faltando um pouco disso, né? Está faltando essa consciência de que não se pode colocar de lado um dos discursos retóricos. Então, só para deixar claro aqui para o pessoal, só pode haver dialética quando você tem mais de um discurso retórico no ambiente intelectual. Então, quando você tem apenas um discurso retórico com várias facetas, né, isso não é dialética. Ou seja, isso é monopólio da opinião. E é exatamente isso que está acontecendo hoje no mundo todo. E aqui nos Estados Unidos não é muito diferente, Cássio. Uma outra notícia aqui dos Estados Unidos, vamos aproveitar a presença do Alan para ele comentar também para a gente aqui. Visando votos para democratas, projeto quer dar cidadania a 11 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Um projeto que pretende dar cidadania a 11 milhões de imigrantes ilegais chegou ao Congresso norte-americano na última quinta-feira. O avanço do projeto cumpre mais uma agenda do atual presidente democrata dos Estados Unidos, Joe Biden. A expectativa da proposta de anistia e legalização para cerca de 11 milhões de imigrantes que vivem ilegalmente nos Estados Unidos é que as votações para sua aprovação comecem na próxima semana. Abre aspas aí. Se essa comunidade de 11 milhões de pessoas indocumentadas for legalizada, existe grande chance de que muitos deles passem a votar a favor dos democratas nas próximas eleições. E isso certamente não interessa aos congressistas republicanos. Fecha aspas, declarou Felipe Alexandre, advogado de imigração com ampla experiência na área. Ainda para o advogado, a aprovação da lei pode demorar e será um grande desafio legislativo para o novo governo norte-americano. Abre aspas novamente para o Alexandre. Muitas leis de imigração aprovadas nos últimos anos atendiam aos desejos do Partido Republicano. Portanto, é muito provável
que a votação dessa proposta seja bem lenta e sofra diversas alterações até a definição de seu texto final. Fecha aspas, acrescenta aí o advogado de imigração Felipe Alexandre. A reforma imigratória no país é um assunto que vai exigir muita articulação política e um Congresso extremamente dividido entre democratas e republicanos. Alan e Ítalo. Pois é. Começa aí, Alan. Tá mudo aí, Alan. Sorry, my bad. Vamos lá. Então, o que acontece? Quando entra nesse debate de imigração, tem sempre um aspecto que escapa a qualquer analista que você assista na TV, ou no rádio, ou você esteja lendo ali no jornal. Nenhum deles avalia que as pessoas querem entrar para os Estados Unidos porque o país deles está com problemas. Ponto final. Ou seja, ninguém quer ficar nos Estados Unidos porque os Estados Unidos é pior do que o seu país de origem. Já começa por aí, né? Então, se o cara cruza a fronteira dos Estados Unidos, legal ou legalmente, depois fica ilegal, não é porque os Estados Unidos está pior do que o país dele. Então, assim, é óbvio que o americano, quando ele olha essa situação, ele pensa o quê? Pô, a gente precisa ter freio nisso aí, porque senão daqui a pouco eu não tenho mais o meu país. Né? Se a pessoa está fugindo do país dela e está querendo vir para cá e querer ficar ilegalmente, por que não ficar no seu país de origem? É óbvio que o americano ele tem todo o direito de pensar dessa maneira. Né? E, de algum modo, os democratas capturaram, né? Cooptaram essa narrativa, esse discurso, para pegar as pessoas que realmente vieram para cá na tentativa de, sim, encontrar um modo melhor de viver, né? Onde você pode ter o seu dinheiro, o suor do seu trabalho sendo mais valorizado, onde você pode comprar um imóvel, um carro, fruto do seu trabalho, coisa que nos outros países custa quase um rim, né? Você tem que trabalhar e você nunca consegue ter aquilo que você está trabalhando para. Então, fica uma situação sempre muito delicada. Então, eu sou carioca, eu já morei tanto no Nordeste do país, quanto em outros estados do Sudeste, São Paulo, Minas, e também morei no Rio Grande do Sul. E óbvio, ninguém vai discutir se é melhor morar no Rio de Janeiro capital ou Petrópolis, em matéria de qualidade de vida, segurança, etc. Petrópolis. Entre Petrópolis e Rio de Janeiro, você prefere morar em Petrópolis e Rio de Janeiro ou no interior de São Paulo? Interior de São Paulo, certamente, porque no interior de São Paulo você tem lugares assim como, eu gosto muito, eu sou cúmplice para falar de algumas cidades, perto de Campinas, Vale dos Vinhedos, assim, parece que você não está no Sudeste ou até mesmo no Brasil, de tão bonito que é, tão seguro que é. E se você for comparar isso aí com algumas cidades do interior de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, mais ainda parece que você está afastado daquela criminalidade que você tem nos centros urbanos do Nordeste e do Sudeste. Então, é óbvio que quem mora nesses lugares onde há menos crime, onde você tem mais organização, mais estrutura, é óbvio que essas pessoas vão ficar sempre com aquele receio. Pô, você está vindo para cá para respeitar o meu local ou você está vindo para cá para poder fugir da criminalidade, que eu acho justo, mas transformar este local aqui num local desestabilizado, desordenado, sujo e até mesmo criminalizado. Essa é a mentalidade de quem está num local onde você tem uma vivência muito melhor e mais tranquila, mais pacífica. Então, os democratas souberam trabalhar com isso durante anos, décadas, né? Inclusive é citado aqui nesse livro aqui, né? Righteous Indignation, do Andrew Breitbart, todo o trabalho da ACORN, né? Que o Obama, inclusive, fomentou esse trabalho da ACORN, que é mais ou menos um trabalho de você ir até as pessoas mais pobres, sofridas, etc., e dali cooptá-las para o Partido Democrata e fazer com que elas fiquem votando nos democratas, acreditando que as promessas serão cumpridas. Uma das promessas é de fato essa questão da legalização dos imigrantes. A totalidade dos imigrantes ilegais nos Estados Unidos, no caso, ela veio por meio estranho, né? Alguma coisa assim. Não, óbvio que não. Tem muita gente que está aqui, que fez e faz os Estados Unidos ser forte, trabalha
dá duro, e óbvio que uns pagam por todos, né? Ou poucos pagam por muitos, melhor dizendo. Então a questão da imigração sempre ficou, poxa, qual é o seu record, né? Que é a grande questão. O que você tem lá no seu país, o que aconteceu com o seu país para você estar aqui nos Estados Unidos? E a estrutura dos países em si, ela dificulta esse trabalho de imigração. Então, quando um país é declarado abertamente um país onde a democracia acabou e você precisa realmente sair de lá, como é o caso de Cuba, os Estados Unidos deu, né, carta branca, chegou aqui, pisou aqui, você é cidadão, né, porque realmente a situação no seu país não tem como reverter. Né? Então, chegou aqui, pisou aqui, você já é cidadão americano. O Obama quis tirar isso, né? Acho que o Trump chegou a reverter. Eu não sei como é que está a situação agora, mas durante décadas, né, um cubano que pisasse em solo americano imediatamente se tornava cidadão americano. Poderia, eu não sei se era só green card ou cidadania americana. Não sou especialista na área, só estou tentando trazer aqui para vocês um pouco do relato histórico de todo esse problema para que a gente possa compreendê-lo melhor. E daí em diante, você tem os democratas que raptaram essa narrativa dos imigrantes. Óbvio que você vai ter gente ali que vai falar assim, eu não entendo por que o Partido Republicano está demorando tanto em tocar adiante uma pauta que possa servir para a legalização de várias pessoas que estão em situação ilegal nos Estados Unidos, mas por algum problema, por exemplo, na sua cidade natal, o narcotráfico domina, né? Ou você realmente tem um país que está ameaçando e você veio para cá em uma situação muito perigosa, ou simplesmente porque você realmente quis melhorar a sua vida e para pagar o visto é muito caro, você não teve essa situação, e aí você teve filho aqui, você tem netos aqui, enfim. Tem gente que está aqui há décadas tentando regularizar a situação e não consegue. E óbvio, o Partido Republicano foi negligente. Isso, palavras do próprio Jeff Nichols comigo, conversando, foi negligente ao deixar que essa pauta ficasse única e exclusivamente na mão dos democratas. Né? Isso é uma das coisas interessantes que o Bolsonaro tem feito. Né? Algumas pautas que não são pautas de um debate entre direita e esquerda, né? Mas que a esquerda sempre usou para poder fazer política, o Bolsonaro está cumprindo. Que o pobre tenha serviços básicos, como estrada, ter uma água num lugar deserto, né, um lugar seco. Isso é coisa de direito de esquerda, sabe? Não existe. Todo cidadão tem que ter saneamento básico, tem que ter uma estrada para desenvolver a cidade, o estado, tem que ter água para as pessoas poderem se alimentar. E, de alguma maneira, essa pauta aqui nos Estados Unidos, ela ficou abandonada. Então, hoje, quando se fala de imigração ilegal e de regularização de imigração ilegal, todo mundo já pensa o seguinte, essa pauta aqui é dos democratas, porque só eles realmente é que prestaram atenção nisso. Parece que está surgindo um novo despertar entre os republicanos de entender o seguinte, gente, isso aqui não é um problema de direita e esquerda. É necessário olharmos com carinho essa situação, tentarmos compreender esse problema e tentar encontrar uma solução para ele. Né? Aí agora vai ser votado, e não se sabe ainda como que isso vai se dar, porque você está falando de tornar várias pessoas legais, e isso acaba se estendendo para os familiares. Então, por exemplo, como é o meu caso, né? Minha esposa, filhos, todos são contemplados pelo meu visto. Então, quando você regulariza um pai, você está regularizando a família inteira. E aí, por exemplo, vamos dizer que a família não está aqui ainda, está no México ainda, está na, sei lá, República Dominicana, coisa do tipo. Aí o pessoal vai poder ser contemplado e vai poder entrar nos Estados Unidos. E o problema é complexo, não é simples, só que é necessário que os republicanos abram os olhos, né, e parem de deixar essa agenda, né, que é uma agenda importante. A agenda não é um tópico, né, um assunto importante para a discussão nos Estados Unidos. Existem cidades que vivem, né, de terceirizar esse tipo de serviço único e exclusivamente para imigrantes ilegais. Por exemplo, construção civil, trabalhar ali no chão da fábrica mesmo, ou trabalhar com entrega de alimentos, entrega de pizza, entrega de fast food, etc. Isso tudo está na mão de imigrantes ilegais, porque ali você não precisa de Social Security Number, você não precisa de nada, dinheiro em cash, papá, rapidinho resolve. Então, assim, por que não encontrar uma via
que possa literalmente agradar gregos e troianos, ou seja, não deixar que a esquerda americana consiga monopolizar esse tópico e olhar com isso com carinho, pensando naquelas pessoas que de alguma maneira, ou, né, de acordo com a lei americana, nem sequer tem culpa, por exemplo, o filho de algum imigrante ou coisa do tipo, ou alguém que realmente está aqui tentando uma vida melhor porque o seu país afundou, né? Então, eu espero que os republicanos acordem a tempo, não deixando que essa pauta seja uma pauta para ganhar eleitores para os democratas, né? Mas ao mesmo tempo não deixando de olhar para esse problema com seriedade, Cássio e Ítalo. Bem, Perfeitamente. bom, vamos com mais uma notícia aqui dos Estados Unidos. Estados Unidos largam na frente e Apple já prepara a tecnologia 6G. A gigante de tecnologia Apple divulgou na última quinta-feira que está contratando engenheiros para trabalhar no desenvolvimento da tecnologia de redes móveis 6G. A informação é baseada na lista de vagas publicadas pela empresa e divulgada pelo jornalista Mark Gurman, da Bloomberg. Em um primeiro momento, a Big Tech deseja recrutar novos desenvolvedores para trabalhar para cargos nos escritórios da Apple, no Vale do Silício e San Diego, lugares onde a marca desenvolve tecnologia sem fio e design de chips. Você terá a oportunidade única e gratificante de criar a tecnologia sem fio 6G, que terá um impacto profundo nos futuros produtos da Apple, diz a empresa norte-americana no anúncio de emprego. Nesta função, você estará no centro de um grupo de pesquisa de ponta responsável pela criação de tecnologias disruptivas da próxima geração de redes móveis, acrescentou a companhia tecnológica. A próxima geração de tecnologia de internet móvel deve ser lançada por volta de 2030. A Apple está decidida em ocupar um lugar de destaque na nova tecnologia. Enquanto a gente discute aqui a entrada do 5G no Brasil, quem que vai ficar, né, com essa questão da tecnologia 5G aqui no Brasil, se a China vai mesmo entrar aqui com a Huawei, enfim, os Estados Unidos já largando na frente aí com a tecnologia 6G, Ítalo. Pois é, né? Pois é. Mais um passo à frente aí tomado pela Apple. Mas isso é comum, viu, gente? É muito comum que as fases de desenvolvimento estejam sempre uma geração à frente, né? Seria muito estranho se você tivesse aí uma tecnologia 5G já sendo implantada, ainda mais em países, vamos ser sinceros, periféricos ainda em termos tecnológicos como o Brasil, né? E você já não tivesse gente aventando uma tecnologia 5G, uma tecnologia 6G, né? Mas assusta, né? Assusta, porque se a 5G já assusta, né, em termos de capacidade de processamento, né, e portanto capacidade de vigiar, né, as outras pessoas, imagine o 6G, né? Mas enfim, é uma questão de tecnologia que eu vou ser sincero para vocês. Acho que o Alan entende isso melhor do que eu, viu? Eu? Você. Você que manja tudo, Alan. Olha, eu sinceramente não tenho nenhuma opinião com relação a 6G, né? O máximo que eu vi assim foi alguns médicos comentando sobre os problemas do 5G e assim, não tenho, óbvio, nenhum juízo formado com relação a isso, mas realmente é necessário investigar e dar uma olhada, né? Mas que preocupa os levantamentos que foram feitos com relação a 5G, o fato do homem não estar mais usando. Gente, eu vou tatear o assunto, tá? Eu não entendo absolutamente nada disso aqui, eu só estou realmente repetindo aquilo que eu ouvi, né? E aí depois vocês pesquisem mais sobre isso. Mas, pelo fato do homem não ter mais contato com a terra, né? O pé não estar em contato com a terra, o tempo todo usando calçada, etc., nós estamos perdendo. Eu não sei agora como é que explica esse negócio de campo magnético. O Max teria que correr aqui para nos ajudar, né? Mas enfim, o homem está perdendo coisas que poderiam ajudar a sua saúde, e com o aumento dessa coisa das antenas, 5G, até o Wi-Fi dentro de casa, tudo isso não é bom, segundo esses médicos, né? Não seria bom para a saúde. E agora vê aí que a Apple tá avançando, né? Ultrapassando o 5G e indo para o 6G. Eu nem sei o que é 5G ainda, que meu celular não tem 5G não, meu iPhone é velho. Sério, Então, Alan, eu tenho também um pouco de
pouco de receio em relação a essa coisa aí porque, bom, vamos lá, né? Botar o pé na terra nunca fez mal pra ninguém, né? Então, assim, eu já ouvi falar sobre isso que você tá descrevendo aí, né? Sobre essa questão dessa falta do homem de se ter contato com a terra mesmo, né? De botar... o fato de ter várias ondas eletromagnéticas passando por cima, por dentro dele, pode ser só bobagem, tá? Pode ser só bobagem, pode ser que tenha algo de verdade de fundo aí, né? Enfim, botar o pé na terra nunca fez mal pra ninguém, até psicologicamente, né? Eu acho que do ponto de vista psicológico a gente consegue até discutir um pouco melhor, né? Essa falta que o homem tem, né, de contato com a realidade, né? O cara se dessensibiliza ao certo ponto, ou pior, né, se hipersensibiliza, né? Porque você imagina, pega esse moleque de piar de apartamento aí, né? Primeira vez que ele bota o pé na terra, cara, ele sente cada grão de terra no pé dele, né? E então, assim, uma farpinha, o cara parece que deu um tiro nele, né? Então eu acho que realmente essa coisa da tecnologia precisa ser muito bem dosada, né? Precisa ser muito bem dosada mesmo. Vamos para a próxima notícia aqui. Voo com 2 milhões de doses de vacinas decola da Índia para o Brasil. Um avião da companhia Emirates com remessa de 2 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca contra a Covid-19 decolou na madrugada de hoje de Mumbai, na Índia, e deve chegar a São Paulo às 6h55 desta terça-feira, na manhã desta terça-feira. A aeronave deixou a cidade indiana por volta das 10h30 da manhã, horário local da Índia, o que equivale a 2 horas da madrugada de hoje no horário de Brasília. A carga fará escala em Dubai, nos Emirados Árabes, de onde decolará para São Paulo às 10h40 da noite, horário local da Índia, 3h40 do horário de Brasília. O voo chegará a São Paulo amanhã de manhã e as vacinas seguirão para o Rio de Janeiro, onde serão levadas para o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, o Biomanguinhos Fiocruz. As doses foram produzidas pelo Instituto Serum, parceiro da AstraZeneca na Índia e maior produtor mundial de vacinas. Mesmo prontas, as vacinas precisarão passar primeiro por biomanguinhos para que possam ser rotuladas antes de serem distribuídas ao Programa Nacional de Imunizações. Bom, de novo, né? Eu acho que essa coisa aí da vacina, a gente já deixou isso bem claro, né? Nós éramos contra a obrigatoriedade, né? Se você quer tomar vacina, acho que você tem todo o direito de tomar vacina também, né? Então, assim, nós estamos aí, o Brasil está no terceiro, é o terceiro país com maior número de imunizações, né? Acho que ele perde para os Estados Unidos e para Israel, em termos absolutos, né? Então, assim, né? Estamos aí vendo, né, as imunizações acontecendo. Agora, o nego vem com um papo de que nesse ritmo aí nós vamos demorar 1 ano para imunizar não sei quantos por cento da população e por isso não vai ter imunidade e tal. Você tá esquecendo uma coisa, meu cara. Tá esquecendo quem já teve o Covid, né? Então, as duas imunidades cruzadas, né, elas vão acabar gerando aí mais cedo do que a gente imagina a tal da imunidade de rebanho. Rezo eu, né, que não invente moda nesse meio caminho aí para tentar desmentir isso. Alan? Tranquilo, pode passar a pauta aí. O Alan não tem comentário a fazer não, tá ótimo. Pode seguir. Ok, muito bem. Vamos lá. O Terça Livre incomoda muita gente. Só vou pedir para a Bruna Lima explicar para a gente aqui, porque... agora sim, ok. O Terça Livre incomoda muita gente. A sucursal de Brasília do jornal O Globo, o segundo maior em assinaturas do Brasil, com mais de 330 mil assinantes, publicou uma matéria nesta segunda-feira, noticiando o seguinte, né, que o empresário João Barbosa é alvo de investigação no inquérito inconstitucional dos atos antidemocráticos. Este outro inquérito, também inconstitucional, foram alvos de críticas de juristas renomados como Modesto Carvalhosa e Ives Gandra Martins, chegando inclusive a ser tema do best-seller
inquérito do fim do mundo da juíza Ludmila Lins Grilo. Por mais que o assunto pareça ginasial para qualquer jurista sério, né, membros da Suprema Corte não poupam destruir a reputação de quem quer que seja, ainda que seja previsível que não exista qualquer resolução dentro do ordenamento jurídico brasileiro que possa investigar, comprovar e penalizar os envolvidos. O jornal o Globo utiliza do mesmo método, aqui já denunciado, onde a imprensa oportunista levanta para que outro oportunista possa cortar. Essa diabólica prática desportiva busca levar o leitor a imaginar que Alan dos Santos, por meio do canal Terça Livre, estaria desestabilizando a República Brasileira com financiamento internacional. Curiosamente, o autor da matéria é o repórter da Época, né, da revista Época, revista que já fez um outro repórter fingir ser paciente para obter informações de Heloísa Bolsonaro, levando o mesmo Grupo Globo a demiti-lo. Os funcionários da família Marinho têm motivos de sobra para não ter apreço pelo trabalho do canal Terça Livre, um dos poucos aqui que mostrou em detalhes que a revista Época recebeu sozinha mais de 258 milhões de reais nos governos anteriores. E recentemente o jornalista Alan dos Santos expôs a estranha amálgama entre G1, CBN, USP e Fórum Brasileiro de Segurança Pública, este último financiado por duas organizações estrangeiras bilionárias, a Ford Foundation e a Open Society Foundation de Jorge Soros. A amnésia seletiva dos grupos de mídia que, como já explicado, trabalham com ONGs financiadas com dinheiro internacional provoca delírios onde a ficção de um pseudo-ato antidemocrático seja tratada como realidade e se esqueçam por completo de fatos como quando membros do Greenpeace simularam queimadas na Amazônia e vandalizaram a entrada do Palácio do Planalto. Essas organizações que de fato recebem dinheiro internacional para vandalismo e depredação do patrimônio público são tratadas quase como franciscanos devotos da paz e do amor. Como se toda essa desonestidade não fosse suficiente, o jornal O Globo usa de técnicas para fugir de responsabilidade jurídica. O autor da matéria esquece que esse inquérito é inconstitucional. Não coloca na boca de Toffoli o nome de João Barbosa e usa do constitucional sigilo de fonte para inventar aquilo que o STF não pode comprovar. E se esquece também que esse vazamento contínuo das informações em prejuízo das pessoas citadas no inquérito, além de configurar a violação do sigilo funcional do Código Penal, se enquadra em vários outros delitos da lei de abuso de autoridade, como, por exemplo, estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado, artigo 31 da lei de abuso de autoridade. O famoso, como amplamente divulgado pela imprensa, entra em campo para desgastar e difamar quem nem mesmo a Polícia Federal pode chamar de criminoso. Mesmo que João Barbosa tivesse doado a quantia para o Terça Livre, não há qualquer ilegalidade nisso. Entretanto, nunca houve tal depósito saindo da conta de João Barbosa para a conta de Alan dos Santos. O incômodo que o Terça Livre tem causado nas autoridades do Estado, que abortaram o direito e a democracia, chegou às raias da loucura, levando qualquer pessoa a imaginar que, por meio da calúnia e difamação, é possível extrair uma confissão de um crime nunca cometido. Talvez seja assim que muitos são tentados a negociar acordos na esperança de ver o nome limpo, mesmo que não tenham levantado o dedo mindinho contra o divino e imaculado Estado de Direito. Olha, eu tô começando a acreditar que a gente tem realmente poder que eles acham que a gente tem, viu? Puta vida. Não, você vê, o Toffoli falando assim, não, achei financiamento internacional do esquema dos caras. Assim, bom, pera lá, né? Que o Alan tá recebendo milhões e milhões de dólares de alguma ONG estrangeira, né? E não tá me contando. E deve ter aqui um galpão de pessoas, na verdade, que ele não me contou que tem também, né? Deve ter um galpão de pessoas aqui, né? Ou em Brasília, todos devotados, né? A criar narrativas 24 horas por dia. Essa é a nossa atuação. Aí você vai ver o cara
O que ele tá alegando é 29 mil reais. Que não Grátis existiu. argumentando, que não existiu, mas grátis argumentando, né? Vamos dizer, né? Vamos dizer. 29 mil reais. Paga o quê 29 mil reais, ô meu filho? Não paga um salário, um mês de salário teu, ô Toffoli. Toma vergonha nessa cara? Óbvio que 29 mil reais é 29 mil reais, não é pouco dinheiro, né? Mas você não consegue Mas não derrubar a paga, por exemplo, a República com 29 mil reforma. reais. Não consegue pagar a reforma que a gente tá fazendo no estúdio, por exemplo. Porra, bicho. Não, 29 mil reais, cara. Gente, com 29 mil reais, desculpa. Com 29 mil reais você não desestabiliza uma prefeitura no interior de São Paulo. Como é que tem financiamento internacional? Sabe quem é que tem financiamento internacional? Quem tem financiamento internacional é aos fatos, recebe dinheiro da Open Society Foundation, do George Soros, né? Quem tem financiamento internacional é a agência pública, né? George Soros também, Ford Foundation, companhia limitada. Quem tem financiamento... Hã? Abrage. A Brage tem financiamento internacional. Mas qual é o problema de ter financiamento internacional? Qual é o problema de ter vir dinheiro de fora de vez em quando? Isso em si não é crime. Isso não é crime. Pode ser crime o que você faça com o dinheiro, mas... O cara fala assim, achamos financiamento internacional. Como se fosse um puta de um crime. E fosse um montante gigantesco. E nem teve esse montante aí. Nem teve isso aí. Então, bicho, vai. Pô. Eu só não posso falar o que eu quero aqui por causa da Twitch TV que vai podar a gente. Aliás, pessoal, o pessoal que tá assistindo a gente pelo Facebook, pelo Instagram, deem uma olhada no twitch.tv/tercalivre. Lá o nossa... Já estamos com mais de 1.000 pessoas. Exato. Aqui já. Aliás, o Twitch, é porque muita gente confunde com o Twitter, né? É twitch.tv. twitch.tv/tercalivre. Esse é o endereço para você acessar. Não precisa nem ter a conta no Twitch, né? Não precisa, é só acessar o link. Exato. Agora eu quero lembrar um pouco o método que está sendo utilizado aqui, né? Vejam só, o Ítalo pontuou bem, né? Existem organizações que realmente recebem financiamento internacional para a desestabilização da República, como está dito no texto da redação do Terça Livre. Você que está em casa, talvez não lembre. Eu vou te mandar uns links aqui que eu quero que você coloque na tela para o pessoal poder refrescar um pouco a memória. Deixa eu só pegar aqui, ó. Aqui. Eu quero pegar uns links aqui, mandar para o PH poder colocar na tela para a gente aqui. Bem, eu estava ainda em Brasília quando eu presenciei o Greenpeace fazendo depredação do patrimônio público, né, em frente ao Palácio do Planalto. Né? Então vou esperar o PH colocar na tela ali. Então o Greenpeace jogando tinta na frente do Palácio do Planalto, já teve pessoal jogando tinta simulando o óleo. Vocês lembram do óleo, daquela narrativa do óleo? É porque o governo Bolsonaro vai ser lembrado como o governo das narrativas mais esdrúxulas, né? Então tá aí, ativistas jogam tinta preta na entrada do Palácio do Planalto, né? 20 pessoas foram detidas. Tá ali, né? Eles chegaram lá, jogaram tinta. É isso aqui que você tá fazendo com o oceano. Bolsonaro destruindo o planeta. É isso aí. Depredação do patrimônio público. Eles não estão atentando contra o poder executivo, né? Mas tá aqui, né? E o Greenpeace, né, que já é internacional, botando então dinheiro no Greenpeace Brasil para fazer isso aí, né? Para fazer um ato como esse aí, onde 20 pessoas foram detidas, né? Lembrando que a ONG também simulou incêndio na Amazônia, né? E para quem não lembra qual foi a produtora que simulou incêndio na Amazônia numa propriedade privada, né? Parecendo que fosse uma floresta amazônica, foi a mesma gravadora que já processou o Terça Livre e perdeu, né? Processou criminalmente, civilmente, perdeu tudo. Que é a gravadora Maria Faria Filmes, ligada ao Instituto Alana, e que junto com o Instituto Alana tinha parceria ali com o... como é o nome daquele do... Catraquinha, que legal, né? Que era a versão Kids do Catraca Livre. Olha que coisa bonita, né?
Esse Brasil é uma piada pronta. Pois bem, grupos como esse aí já fizeram coisas horrorosas no Brasil. Horrorosas. E aqui eu não estou nem mencionando MST, né? Aqui eu não estou mencionando MTST, CUT, só essas ONGs aí, né? Estou mencionando só algumas. O Ítalo mencionou algumas empresas de fact-checking, que recebem também dinheiro de George Soros, recebe dinheiro de financiamento estrangeiro, a própria Brage recebe dinheiro de financiamento estrangeiro, e essa amálgama, como está bem descrito no texto, essa estranha amálgama que existe entre G1-CBN, USP, Ford Foundation e Open Society Foundation, para criar o mapa da violência que eu denunciei aqui na live com o deputado Eduardo Bolsonaro sobre o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ou seja, o mapa da violência do G1, que todo mundo usa para poder falar, aumentou o número de criminalidade no Brasil. Eles usam o termo violência, né? Aumentou a violência no Brasil, arma de fogo, morre mais negros do que homens brancos no Brasil, que não sei o quê. E aí, esses órgãos, essas organizações, esses grupos, essas empresas que realmente recebem dinheiro, financiamento estrangeiro, a imprensa não lembra nunca. Agora, por que colocar o nome do João Barbosa? Simples. Eu falei na CPMI das fake news, para quem não lembra. O João foi o cara que virou pra gente e falou assim, não, vocês precisam... Tava eu e o Ítalo, vou contar essa história para vocês. Tava eu e o Ítalo ali com dezembro de 2016 e eu tive a ideia de falar assim, Ítalo, vamos fazer cursos e eu vou chamar vários professores excelentes e esses professores vão fazer umas aulinhas ali de meia hora, 40 minutos, o pessoal paga um preço barato por mês e tem acesso a tudo. A gente faz tipo um Netflix de curso. Ninguém teve essa ideia no Brasil. Esse aí foi o primeiro. Aí a gente fez isso aí. Aí a gente utilizou, olha como eu e o Ítalo somos gênios em tecnologia. A gente pegou e falou assim, vamos usar o canal pago no YouTube. Na época o YouTube tinha canal pago. Dezembro de 2016. Faz um tempinho já isso. Não existe mais canal pago no YouTube. Aí tinha os canais pagos lá no YouTube. O pessoal pagava o preço que a gente colocou lá, R$ 9,90. O YouTube ficava com 30% de cada assinatura desses alunos. E de repente o YouTube deu uma banda na gente. Quando a gente já estava conseguindo um número ali de assinaturas que desse para pagar para além do meu aluguel. Porque nessa época, antes da gente criar o Terça Livre Escola, o Ítalo deixava de receber qualquer doação que o Terça Livre conseguia ter por meio do PayPal, coisa do tipo, para que eu pudesse pagar o aluguel, né? E Rodolfo e Mário me ajudassem com carne. Né? E enquanto isso eu estava ali usando o restinho do dinheiro ali para poder fazer uma comprinha ou outra, fazer alguma coisa. E aí eu fui dar aula de inglês na Skill, depois eu fui dar aula no Colégio Medianeira, em Bento Gonçalves, etc. E aí foi quando a gente teve a ideia, cara, vamos profissionalizar isso aqui. Aí quem é, né, o tão perigoso internacional João Barbosa? O cara que virou pra gente, que falou assim, eu perguntei, como é que faz para montar CNPJ, essas coisas? Ó, procura esse escritório que tem aí em Barretos, ó, em Bento Gonçalves, eu pesquisei, é um bom escritório, faz isso. Aí, João, você pode ligar lá para os caras? Posso, ligou. Aí o idiota, lá, ao invés de colocar o e-mail do Terça Livre, colocou o e-mail do João Barbosa. Pronto, acabou. O João Barbosa financiou o Terça Livre de um jeito tal. Por quê? O João, ele foi nos ajudando a criar ali o CNPJ, a fazer as coisas, ter uma conta no banco que não fosse de CPF, mas de CNPJ. E aí eles falaram lá, R$29 mil. 29. Primeiro, não tem. Não existe nenhum depósito do João de R$29 mil. Não é que eu não gostaria que tivesse, não. Né? Seria bom pra caramba. Mas a gente não teve isso. Ainda mais no início. Né? E aí depois, o João, óbvio, com várias atividades, não pôde mais ajudar a gente ali a profissionalizar a empresa. Aí foi quando a gente conheceu o sócio do João Barbosa, que é o Bruno Aires, que veio, nos ajudou. Vamos fazer estratégia. Vocês têm um projeto bom, que é fazer um jornalismo que viva dos cursos que vende, dos produtos que vende. Então vocês têm potencial, vocês têm um público bom. Vamos montar um time e pronto. O Terça Livre vai se profissionalizar. Vocês acham mesmo que o Terça Livre se profissionalizou com
um professor de filosofia, dentuço, careca, um gago que não é tão bom assim em videogame, mas é foda pra caralho em análise política, não tinha como ter serviço se profissionalizado desse jeito. Entendeu? Não tinha como, era impossível. Aí, só que a gente precisava crescer. E a gente ficava ali, cara, doação não vai dar, doação não vai dar, doação não vai dar, doação não vai dar. A gente tem que ter produto. Aí criamos o Terça Livre Escola, aí depois Terça Livre Academia, Terça Livre Academia não bombou, aí depois a gente criou a revista Terça Livre, aí veio o Antagonista, quem paga o blogueiro sujo do bolsonarismo, e a revista cresceu em assinatura. Os caras são idiota, os caras têm uma revista que tem não sei quantas vezes mais assinantes do que a gente, é que paga o blogueiro sujo do bolsonarismo. Aí é nessa época que entra o Anderson vai lá, faz o piso, porque eu tinha um chão de pedrinha. Aí nisso os caras falam assim, vamos fazer assim, assado, que a gente vai fazer isso aqui crescer. Vambora, vamos arriscar tudo, todo centavinho que sobrou aqui a gente vai pegar, vamos fechar um contrato de 1 ano de aluguel em Brasília, a gente vai jogar tudo lá para Brasília, a gente vai melhorar, e vai todo mundo morar na mesma casa, e a gente vai ajeitar as coisas. E assim foi indo, o Terça Livre foi crescendo. E toda vez que esses retardados batiam na gente, mais pessoas queriam assinar os produtos para falar assim, ah, é? Então agora vocês arrumaram briga com as pessoas erradas. Vocês estão querendo perseguir esses caras que estão desmascarando Open Society Foundation, Ford Foundation, desmascarando a Brage, desmascarando Aos Fatos, desmascarando a revista Época, desmascarando o Jornal Globo, desmascarando o jornalista X, o jornalista Y, desmascarando o antagonista. Vocês querem brigar com esses caras? Então vocês compraram briga com as pessoas erradas. Né? Só que a briga não parou, tá até agora. Os caras são teimosos. Uma coisa a gente precisa reconhecer. Né? Esse pessoal da STF é pior do que aquela mulher tarada louca. Né? Vai atrás de você até... Não queremos relação com... Sabe quando você fala, mulher, eu não quero ter relação contigo. Foge da minha vida, eu não quero você. Não, mas o Alexandre de Moraes, o Barroso, o Toffoli, eles têm algum tipo de tara por mim e pelo Ítalo, sabe lá Deus por quê, né? Deus me livre, eu não quero saber o motivo. E estão aí difamando e perseguindo no inquérito inconstitucional, que a imprensa insiste em esconder, no inquérito inconstitucional, perseguindo uma pessoa que simplesmente quis ajudar o Terça Livre. Vocês estão entendendo como é que é difícil para o empresário hoje chegar e falar assim, ó, pô, agora quando vocês falam assim, pô, vocês têm que ter um empresário de direita que ajuda. É isso aí que acontece com os empresários de direita. O cara só deu dica. O cara não deu dinheiro. E ajudou ali a organizar a coisa. Foi isso que ele fez. E olha como ele está sendo tratado. Capa de Globo. Né? Ninguém está lembrando que o inquérito é inconstitucional. Ninguém está lembrando que tem prova nenhuma. Não existe crime. Não existe nada. É só pura difamação. Pura difamação. E aí é aquela técnica, né? A imprensa finge que não sabe, joga a bola pro alto, não sei se isso aqui vai dar certo. Aí vem um membro do Estado, dá a cortada. Então um levanta a bola, outro corta. Um levanta a bola, outro corta. Aí você vai fazendo isso várias vezes, aí depois fica assim, como amplamente divulgado pela imprensa. Daí a importância da gente ter uma imprensa como o Terça Livre. Esse é o desespero deles. Eles sabem que se a gente crescer cada vez mais, e se nós inspirarmos mais pessoas a criarem mais jornais, e mais podcasts, e mais canais, e mais jornais impressos, como eu já falei no meu projeto para agosto do ano que vem, vocês entenderam agora o horror que eles têm? Porque isso era terreno deles, gente. Eles não tinham que se preocupar. É o famoso tudo nosso. É tudo nosso, a gente faz o que quer. Era assim. Era assim. É óbvio que o Terça Livre não é o canal que destruiu isso. Pelo amor de Deus, longe de pensar assim. Mas eles entenderam que o fato de nós não nos dobrarmos a essa tática abjeta faz de nós pessoas perigosas. Olha que legal. Eu nunca vi alguém ser perigoso com o tamanho da gengiva. Eu fico olhando uma coisa dessa e falo assim, cara, como é que alguém pode ser perigoso por causa do tamanho do beiço? Porque assim, tirando aquilo que não se pode falar para jovens e crianças, a única coisa que eu tenho grande é beiço e gengiva. Então assim, o que esses caras acham? Qual o perigo? Eu já sou casado, sou hétero. Não quero nada com Alexandre de Moraes, nem Toffoli, nem Barroso, nem ninguém. O máximo que eu faço é tirar sarro da cara deles. É óbvio que eles falam que são formados em direito e não entendem nada de direito, tem que rir da cara deles. Né? E aí, óbvio, atuam dessa maneira, querendo difamar o Terça Livre e difamar as pessoas que se aproximam de nós.
É incrível como que a matéria do Jornal Globo é patética. A matéria não, né? Peraí, calma lá, né? O corte e costura, quase plagiando o Globo, que está no antagonista, é mais patético ainda, né? É mais patético ainda, porque o antagonista conseguiu fazer a façanha de colocar, né, que, ó, pelo fato do Bruno Aires ser sócio do João Barbosa e o Bruno Aires ter uma empresa e que ele teve um contrato antes do governo Bolsonaro e agora ele está junto com o Terça Livre, pronto, tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Né? É incrível como eles colocam essas coisas. Agora, óbvio, assim, a gente ri, né, de tão patética que é a narrativa, mas para vocês entenderem, se fossem outros jornalistas, outros analistas e outros até donos, como eu e o Ítalo, já teria pedido, já teria colocado o rabinho entre as pernas. Porque esses caras não têm freio, eles prendem quem eles querem, eles fazem o que eles interpretam a lei do jeito que eles querem, eles omitem qualquer coisa que fique evidente para qualquer pessoa, como foi o caso do julgamento da Dilma. Ela, impeachment com os direitos políticos. Aí o cara fala, rasgo com os direitos políticos. O STF não pode julgar questões do aborto, porque isso tem que passar pela casa legislativa. Ah, não, ninguém vai entender nada mesmo. Vamos fazer o que a gente quer. Vai lá e se mete em questões legislativas com relação ao aborto, né? Com relação à ideologia de gênero. Eles estão fazendo o que eles querem. Qualquer pessoa ficaria com medo, óbvio. Vocês acham que não dá um frio na barriga na gente? Quer dizer, eles podem fazer o que eles querem. A gente não deve nada. Mas eles podem fazer o que quer. Então, o que eles vão fazer daqui em diante? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Agora, o nosso compromisso com vocês de falar a verdade se mantém, mesmo numa situação abjeta como essa. De você ter Jornal Globo, antagonista, STF, né, pegando ali o relatório da Polícia Federal. A pergunta que não quer calar, que está no artigo. Né? A pergunta que não quer calar. Deixa eu ler a lei de novo, que eu não sei de cor. Como é que diz a lei aqui? Lei... Tem o artigo 31 da Lei de Abuso de Autoridade e tem uma outra, né, que é você liberar ali trechos do inquérito que não podem ser ditos por ninguém. Ninguém pode ter acesso, né? É inquérito sigiloso. Eu não vou lembrar aqui agora. Mas, enfim, eu não tenho acesso ao inquérito. Mas o jornal O Globo tem. Quem que passou para o Globo? Alguém da Polícia Federal. Ou alguém do STF. Tertio non dato. Ou é aqui ou é aqui. Não tem um terceiro. Ou alguém dentro do STF, ministro ou não, ou alguém dentro da Polícia Federal, está cometendo crime. Ou não tem uma terceira opção. É crime você pegar um inquérito sigiloso e passar para um jornalistinho e falar assim, ó, publica lá, fala que foi sigilo de fonte. É crime. Tá aqui. Agora, é difícil punir o autor do crime, porque ninguém sabe. O jornalismo ele é uma ferramenta forte contra tiranos, então existe esse artigo constitucional que eu não quero que caia, né, que é o sigilo de fonte. Então, o jornalista pode chegar ali e colocar como sigilo de fonte. É mais uma narrativa, né, patética, né, tanto do jornal, sobretudo do jornal, né, quanto da Suprema Corte, com esse inquérito inconstitucional, achando que com isso vai intimidar a mim e ao Ítalo de que nós não devemos mais fazer um jornalismo que fala a verdade. Enquanto vocês mantiverem um jornal como o nosso, que fala a verdade, a gente vai poder ficar aqui. Se vocês não quiserem financiar mais, então a gente não tem mais como sobreviver. Sabe por quê? Não existe pessoas que depositam 29 mil reais na nossa conta para a gente poder falar o que a gente precisa. Então, se você não assinar, quiser fazer o teste, faça o teste. Não bate 9 mil não para você ver o que acontece com o Terça Livre. Entendeu? Quer fazer o teste? Vá lá. Boa sorte. Não existe empresário que está colocando dinheiro no Terça Livre. Não existe. Eles quebraram o sigilo bancário. Eles quebraram o meu sigilo bancário. Eles quebraram. Eu quero ver provar. É que ninguém quis falar. O João Barbosa depositou para o ar. Ninguém quis botar isso. Botaram entre linhas, deixaram entender, né? Sempre com aquelas
táticas e técnicas jornalísticas ali para poder fazer o leitor chegar a uma conclusão que o cara não disse no texto, né? Essa é técnica. Se vocês quiserem, depois eu explico isso em detalhes. Mas quero ver provar. Não tem como. Por quê? Quem financia o Terça Livre? Tá aqui, ó. Eu vou dizer para vocês quantas pessoas financiam. Vou abrir aqui agora. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. tercalivre.com.br. Aqui. Assinantes. 6.900 assinantes, Alan. É isso aí. São esses aí. São esses aí que nos financiam. É isso, meus caros. Mas por isso que é importante a gente reforçar aqui, né, o Terça Livre Juntos, né, que são todos os produtos do Terça Livre pelo preço de um só. Então você que está em casa, não se esqueça, né, nós precisamos bater aí essa meta de 9 mil. Tô doido para ver se esse 6 mil aqui virar 7 mil logo, hein, Ítalo? Pra gente dar um gás aí nessa contagem aqui, né? E hoje a gente já teve um número maior aí de assinantes, né? Eu acho que graças ao Twitch TV aí também, né? Essa nova plataforma também, estamos aumentando aqui a nossa audiência também. Então você que, né, quer que o Terça Livre continue aqui falando a verdade, levando a informação com compromisso até a sua casa, sem o viés esquerdista, sem toda essa manipulação da grande mídia, você entre agora em tercalivrejuntos.com.br, acesse aí o nosso site, confira lá, tem todas as informações para você tirar todas as dúvidas, né, e nos ajudar aí a seguir adiante. O Terça Livre perdeu toda a sua base de assinantes após o cancelamento das plataformas de pagamento, né? Além da exclusão dos nossos canais aqui do YouTube, nosso alcance diminuiu e com isso, né, o Terça Livre ficou muito prejudicado. Nós precisamos bater aí a meta mínima de 9 mil assinantes. A gente não está pedindo doação, né? A gente está oferecendo aqui o nosso melhor conteúdo pelo preço de um só. Né? Basta você entrar lá, tercalivrejuntos.com.br e fazer a sua assinatura agora mesmo, se você quer, né? Se você não quer que o Terça Livre termine, que o Terça Livre acabe, né? Que pare por aqui, né, todo o nosso trabalho. Então acesse lá, tercalivrejuntos.com.br. Faça como a Lígia Duarte, que está dizendo, ó, já sou assinante. Tem muita gente aqui falando, tem muita gente comentando que é praticamente de graça, né, todo o conteúdo que está sendo oferecido dentro aí do Terça Livre Juntos. Bacana, bacana. É legal ver o apoio do pessoal, né? Vocês nos animam, gente. Olha só, vocês nos dão força. O Fábio está dizendo, eu financio o Terça Livre, sou de origem grega, então meu dinheiro é internacional. Será? Perfeitamente. Tem isso, né? O argumento deles é impressionante, né? O dinheiro é internacional. A conta veio de um banco internacional? Não, é porque o cara mora em Miami. Ah, mano, puta que pariu. O pior é que até eu tava comentando hoje cedo aqui com os meninos que nem o pessoal que tá... tem muita gente de fora aqui comentando que não consegue assinar porque a gente, né, não tem o pagamento no boleto e muita gente não consegue porque não tem um cartão de crédito. Então, nem isso, né? A gente até gostaria de receber aí novos assinantes de fora do país, né? Mas... Pois é. Só explicar ao pessoal o que é essa questão da base de assinantes, o Cássio. Para quem não entendeu ainda, depois de tudo isso que foi acontecendo com o Terça Livre, né, de ter que enfrentar todos esses milionários, né, o artigo bem diz, né, o artigo aqui da redação do Terça Livre, o jornal O Globo tem 330 mil assinantes, é o segundo maior jornal do Brasil. Né? Primeiro é a Folha, depois vem o jornal O Globo, depois o Estadão. Então, assim, é um jornal de 333 mil assinantes lutando contra e querendo abafar e acalar e destruir um jornal com 6.900. 333 mil contra 6.900. Vocês estão vendo? É óbvio que é desigual a luta. É óbvio que é desigual. Eu vou repetir. São 333 mil contra 6.900. Isso porque a gente, para sobreviver, depois de todas as porradas que a gente tomou, nós precisamos de 9 mil para recuperar a base que a gente tinha. O que aconteceu? Né? Quando você pagava o produto do Terça Livre Escola, Terça Livre Academia, revista, diário, e depois o Terça Livre Prêmio, que deu
Diário e Revista junto com mais Masterclass, e agora a gente colocou o Terça Livre juntos, que é Terça Livre Escola, Terça Livre Academia, Diário, Revista, Masterclass, tudo junto no mesmo pacote, por R$ 39,90. A plataforma que fazia a operação entre você e nós, né? Você usava ali o cartão de crédito, você, pô, quero assinar isso aqui. A plataforma que fazia isso aí, ela nos cancelou, ela tirou a gente. Tirou. Né? Algumas avisaram, outras não. Né? A Hotmart não avisou, saiu tirando. Depois foi a Pagar-me. Né? O Apoia-se também cancelou a gente. O PayPal. Enfim, o pessoal foi cancelando o Terça Livre. Foi retirando. E aconteceu isso. A gente perdeu os assinantes que nós tínhamos, tendo que pagar todas as contas no mês. Com reforma. Né? Nós estamos indo para um estúdio melhor. Queremos melhorar a questão de lente. As câmeras que a gente tem ainda são boas, mas tem que melhorar a lente, tem que melhorar a iluminação, tem que melhorar o microfone. Quando eu estou falando, se o microfone fica solto lá, o microfone dos meninos, dá eco. Então tudo isso a gente quer melhorar para vocês. E aí, com todo esse investimento que a gente está fazendo, os caras vão lá e bandam um Terça Livre. Então, é uma luta desigual. Mas a gente não vai desistir, não. Eu ainda acredito que nós vamos encontrar esses 9 mil brasileiros que querem manter o Terça Livre. É uma aposta que eu fiz. Assim, a gente não vai quebrar. Nós não vamos desistir de nenhum projeto que a gente está fazendo. Nenhum. Vamos continuar com todos os projetos. E no meio dessa briga toda, o YouTube vai lá e derruba o nosso canal. Então vamos entrar na justiça. Ganhamos. O YouTube vai ter que pagar multa. Quando é que essa multa vai ser paga? Sabe lá Deus quando. Mas, né, e se devolver o canal. Então, se devolver o canal, a gente vai estar aqui no YouTube. Vamos voltar com força total e bater mais do que 9 mil assinantes. Mas para sobreviver nesse exato momento, nós precisamos desses 9 mil assinantes. Contamos com vocês, gente. É de coração que eu falo isso. Eu não sou bom em publicidade, não sou bom em marketing. Né? Nós temos vários produtos, os produtos são maravilhosos, mas é de coração para coração. Se vocês querem financiar o nosso trabalho, a chance é agora. tercalivrejuntos.com.br. Não tenho muito argumento bom em marketing para isso, não. Então, mete bronca aí, galera. Muito bem. Vamos seguindo aqui então com a próxima notícia. Alexandre de Moraes autoriza mais um inquérito contra Daniel Silveira. Após Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal decretar a prisão inconstitucional do deputado Daniel Silveira, o ministro resolveu autorizar na noite de sábado mais um inquérito contra o parlamentar. Agora, o togado da Suprema Corte quer investigar se Daniel Silveira cometeu 2 infrações: desacato ao discutir com uma policial no IML e infração sanitária. O deputado federal foi levado por policiais à sede do IML, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira, depois de Moraes ter decretado a sua prisão. O ministro, então, resolveu autorizar outro inquérito porque Silveira se recusou a usar máscara, Ítalo. Pois é, mais um inquérito aí. Bom, quando você começa a rasgar a Constituição, você não para mais, né? É um vício, você precisa continuar rasgando, né? Bom, eu queria falar uma coisa paralela a isso, na verdade, né? É muito importante que a gente tenha consciência de quem são os 130 deputados que votaram contra a prisão ilegal, inconstitucional do Daniel Silveira, e também tenhamos noção de quem foram os 364 deputados que votaram a favor dessa prisão ilegal. E eu vou dizer o seguinte para vocês: aqui no Terça Livre nós estamos preparando uma sequência de matérias, porque nós vamos sondar quem são esses 364 do que eu estou chamando agora de bancada do rabo preso. A nova bancada agora no Congresso é essa, a bancada do rabo preso. Essa bancada de parlamentares que resolveu subordinar um dos poderes da República a outro por questão de interesse pessoal. A começar pela relatora, que não economiza em termos de ação no STF. Não economiza. Vamos procurar aí saber dos outros, do restante. 364 deputados votaram
para que um membro daquela casa pudesse ser preso arbitrariamente pelo STF. É a galinha aplaudindo a raposa, né? A raposa chegou assim no galinheiro e disse assim: olha, eu só vou comer a galinha que for desobediente. Me entreguem a galinha que for desobediente que eu como ela. E eu não faço mal para mais ninguém aqui. As galinhas foram lá e pegaram a galinha que foi desobediente, foi lá e deram para a raposa. Daqui a pouco ela vai querer outra galinha. E outra, e outra. E a hora que acabarem as galinhas desobedientes, você acha que vai acontecer o quê? A raposa vai virar vegetariana? Não vai, meu filho. Não vai. Então estão serrando o galho em questão. Mas não sabem disso. Não sabem disso. É importante que a gente saiba. Mas é importante que nós saibamos. É importante que a gente mantenha viva a chama que é dessa hegemonia que conseguiu construir esse bloco aí de 130 deputados que entenderam a gravidade do problema, que alguns até inclusive não são muito fãs da pessoa do Daniel Silveira, né? Mas que entenderam que a questão não era o Daniel Silveira, não era o Daniel Silveira que estava sendo julgado ali. O que estava sendo julgado ali era a decisão arbitrária inconstitucional de um ministro do STF, referendado pelos outros 10, diga-se de passagem, mas que não deixa de ser inconstitucional. Não deixa de ser inconstitucional. Então, é preciso é preciso manter essa chama acesa e nós vamos continuar trabalhando nisso. Isso aí nós não vamos deixar vocês esquecerem disso pelos próximos 2 anos. Eu prometo isso para vocês. Muito bem. Alan? Aí. Ah, tá. Eu pensei que meu microfone estava mutado ali. Bem, o Alexandre de Moraes ele é o pesadelo hoje da República Brasileira. Ele não quer respeitar nada, a cabeça dele ele não volta à consciência, sabe? Ele não bota a mão na consciência. Ele está realmente brincando no cargo onde ele se encontra. E, como o Ítalo falou, não são apoiadores e admiradores do Daniel Silveira que já perceberam isso. São pessoas que têm bom senso, já perceberam, olha, cara, você está indo longe demais. Sabe lá Deus quando é que ele vai conseguir parar com isso. Ou quando alguém conseguir pará-lo. Pedidos de impeachment já estão começando a reaparecer no Senado, né? E isso vai ser algo comum. E todo mundo sabe que isso não é bom para a República. Né? Imagina ter 1 ano de pedido de impeachment sendo entregues e colocados à mesa do Senado para votar. Nenhuma república vai sobreviver dessa maneira, de modo sadio. Só que o Alexandre de Moraes, ele não para. Começou com Toffoli, o inquérito das fake news. Aí depois o Alexandre de Moraes, enlouquecido, enfurecido, vai lá e cria o inquérito dos atos antidemocráticos. E agora prende Daniel Silveira, prende Oswaldo Staco, prende Sarah Winter. E agora vamos fazer um outro inquérito para poder investigar Daniel Silveira. Então, assim, é óbvio que eles estão usando todos os meios ilegais, possíveis e impossíveis, né, para poder chegar de alguma maneira no presidente Bolsonaro, porque quem será o presidente do TSE ano que vem? Você que está em casa, adivinhe, eu vou acompanhar aqui no comentário do Twitch TV, tá? Adivinhe em casa, você que está nos assistindo, quem será o presidente do TSE ano que vem? O Brasil, ele é previsivelmente tragicômico. Então chuta quem será o presidente do TSE ano que vem. Acertou quem disse Xandão, o cabeça de ovo ou cabeça de, né? É isso aí. Então, assim, está óbvio que esse cara enlouquecido, né? Ele tá querendo levar as coisas até eu posso dizer, até o período eleitoral. Ele vai querer arrumar como é que fala? Agora fugiu a palavra na minha cabeça. Uma trapaça, não, mas uma cilada, né? Tá na cara que ele tá preparando uma cilada. Porque, gente, de tudo isso, nada pode acontecer. Vocês já perceberam?
É inquérito atrás de inquérito, inquérito atrás de inquérito, inquérito atrás de... Ninguém abriu processo contra ninguém. Até agora nada foi parar na frente de um juiz. De todos os casos, um caso foi parar no colo de um juiz, que foi o caso da Sarah Winter ter ofendido o Alexandre de Moraes. E perdeu, né? No sentido de que, ó, isso aqui não, a pena não é para ficar preso, essas coisas. Então, assim, o Alexandre de Moraes, ele está empurrando todas essas narrativas, tentando criar uma bola de neve. Ele pegou a cueca dele, jogou na neve, foi empurrando, foi empurrando, foi empurrando, foi empurrando, foi empurrando, e foi descendo. E aí, ele colocou tudo isso, está querendo empurrar tudo isso, sem nenhuma emboscada, essa é a palavra mesmo, obrigado. O Simpson botou ali. Então, assim, eles estão fazendo todas essas narrativas virarem uma grande bola de neve para quando chegar. Isso aqui é a minha percepção, tá? Né? Eu não tenho bola de cristal, não. Mas ele está criando essa bola de neve para chegar lá na frente e falar: ó, presidente Bolsonaro, ou você não pode se reeleger, ou você não pode sequer se candidatar. Tá na cara que ele vai fazer isso. Tá na cara. Agora, eu já cansei de chegar pro presidente Bolsonaro e falar: ó, abre o olho. Eu já não tenho mais o que falar. Ele já sabe, eu já sei. E aí? Vocês acham mesmo que isso não é para poder afetar o presidente Bolsonaro? Vocês acham mesmo que isso aqui não tem nada? Não, não tem nada a ver, não. Ó. Isso aí é o pessoal que pirou a cabeça, tá falando merda na internet, falando besteira e tal. Né? Será? Será mesmo? Eu tenho até medo de falar o que eu acho que ele vai fazer, porque pode ser que ele não pensou nisso ainda e ele acabe ficando animado e entusiasmado com o que eu acho que ele está fazendo. Então, assim, é isso. É isso. Cássio e Ítalo, é o que eu penso sobre isso aí. Perfeito, muito bem. Vamos falar agora da seita da terra parada? Bom, vamos lá. Bahia, governador petista amplia o toque de recolher. Após decretar toque de recolher em todo o estado, o governador petista da Bahia, Rui Costa, anunciou ontem que decidiu ampliar o horário do toque de recolher no estado. Além disso, incluiu outras regiões na medida. Segundo o petista, a ampliação ocorre devido ao aumento da ocupação de leitos das UTIs para o tratamento do novo coronavírus, a Covid-19, que atingiu a taxa de 80% neste domingo. O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa por meio das redes sociais. O Terça Livre noticiou que no último dia 17 o governador havia decretado o toque de recolher das 10 da noite às 5 da manhã, a partir do dia 19 ao dia 25. Agora, no entanto, as restrições de circulação dos cidadãos passam a valer das 8 da noite às 5 da manhã e envolvem 381 cidades baianas até o próximo dia 28 de fevereiro. Conforme o decreto, no período das 20 horas às 5 da manhã, é permitido deslocamento somente para a ida de serviços de saúde ou farmácia, para compra de medicamentos ou situações em que fique comprovada a urgência. Rui Costa ainda incentiva a população a contribuir com a fiscalização denunciando. No último final de semana, o governo ainda comemorou a detenção de 55 pessoas que descumpriram o decreto. Bom, só para acrescentar essa pauta aí, para a gente comentar, o governador do Rio Grande do Sul também está decretando aí a suspensão de atividades das 10 da noite às 5 da manhã. O Eduardo Leite, que publicou neste sábado também um novo decreto aí, suspendendo de forma geral as atividades no estado, né? A medida tem o prazo mínimo de validade até o dia 1º de março. E no Ceará, o governador petista determina a comunhão embalada. Aliás, essa aqui é uma outra notícia, depois a gente comenta ela aqui, né? Outra medida absurda, mas vamos comentar essas duas aqui primeiro. Duas medidas autoritárias, mais uma vez, né? Desses dois governadores que vem numa série de medidas autoritárias aí durante toda essa pandemia, né, Ítalo? E você veja, né? Quando perguntaram pro governador aí pro Rui Costa, né? No perfil dele no Instagram, por que ele não havia religado, né? Reativado o hospital de campanha.
Isso assim, olha, a gente não pode remediar também. Se a gente ficar fazendo TI, lei de TI, as pessoas vão achar que isso aí é desculpa aglomerar. Eu vou acrescentar essa próxima notícia aqui, eu comecei a ler ela, só para a gente arrematar esses 3 assuntos aí num só aqui. Perfeito. No Ceará, olha só que absurdo. O governador petista determinou a comunhão embalada para fiéis. Né? O governador petista do Ceará, o Camilo Santana, publicou na última quarta-feira um novo decreto ditatorial em seu estado, dessa vez controlando a comunhão dos fiéis com novas regras e medidas sanitárias. Conforme o Terça Livre noticiou, o decreto impõe toque de recolher em todo o estado, reduz o horário de funcionamento dos comércios. No entanto, além de quebrar a economia do Ceará, o Camilo quer ainda controlar uma tradição de mais de 2.000 anos, a comunhão dos fiéis da Igreja Católica. Segundo o decreto, as igrejas só poderão retornar às atividades religiosas quando implementarem, olha só, o procedimento de controle de presença dos membros frequentadores de forma a evitar aglomerações e caso o procedimento de controle se mostra ineficaz, o estabelecimento deverá suspender suas atividades religiosas presenciais até que se aperfeiçoe o seu controle de acesso, é o que afirma esse decreto de número 33.936. E sem citar diretamente em seu decreto um dos momentos mais importantes da Santa Missa, né, que é a Sagrada Comunhão dos fiéis, o governador rebaixou o corpo de Cristo a meramente um alimento e determinou que sua entrega seja feita em embalagens individuais. Abre aspas. Em caso de partilha de alimentos e bebidas de cunho religioso, estes devem ser fornecidos pré-embalados e em porções individuais, fecha aspas aí para o Camilo Santana. Aliás, continuando aqui, ele disse: o celebrante e os seus auxiliares devem estar com as mãos higienizadas adequadamente, utilizando luvas descartáveis, máscaras e tomando o máximo de cuidado para oferecer os alimentos e bebidas sem entrar em contato com os membros. Fecha aspas aí, determina o petista Camilo Santana no item 17 do protocolo setorial em atividades religiosas. Vai brincando esse povo aí. Vai brincando, uma hora a taça transborda. Bom, Alan. Camilo, eu não tenho que comentar, sinceramente, Alan. Se você quiser comentar, você comenta. Mas são 3 Comeu estados agora? com medidas ditatoriais e essa que fere também, né, a questão religiosa. Então tá com medo de vomitar. Bom, eu não posso comentar. A Twitch é muito rigorosa em relação a palavrão. Eu não posso comentar. Agora. Não, a minha pergunta é. Não, Ito, a minha pergunta é: isso que eles estão fazendo é ato democrático ou ato antidemocrático? Pois é. Está sendo financiado com dinheiro de quem? Só com dinheiro do contribuinte brasileiro ou tem dinheiro do Partido Comunista Chinês? Não, e vamos mais além, né? Existe ciência em você dizer o seguinte: olha, eu não vou abrir muitas UTIs, porque se eu ficar abrindo UTI, as pessoas vão achar que é desculpa para aglomerar. Qual que é o fundamento científico disso? Qual que é a grande, né? Eu achar isso ruim é negacionismo agora? O cara virar pra mim e falar assim: não vou abrir UTI não. Gente, pelo amor de Deus. Isso é questão de física. É física. Você bota o balde embaixo de um filete de água. Vai demorar pra esse balde encher. Só que a hora que o balde encher, ele vai começar a transbordar na exata vazão do próprio filete de água. Arquimedes, cacete. Perdão. Arquimedes, pô. Arquimedes. Então, assim, você tem o lockdown, você transfere o locus de contágio da rua para a cidade. Veja o que o Andrew Cuomo, de Nova York, falava. Senhora, 60 e tantos por cento agora das nossas infecções estão acontecendo dentro de casa. Essa transferência dura uns dias, de fato. É o tempo para você correr e fazer hospital de campanha. Agora, se tem hospital de campanha no Rio de Janeiro, por exemplo, demorou meses para ficar pronto. Que raio de hospital de campanha é esse? Como é que você faz um hospital de campanha que dura meses? Que guerra é essa? Que campanha é essa? Que pode esperar meses para um hospital? O hospital de campanha, em tese, você está fazendo ali para uma guerra, né? Para uma operação militar. Que raio de campanha é essa? Como é que você faz um negócio desse? Então, assim, a verdade é a seguinte: ninguém sabe o que está fazendo. Mesmo os bem intencionados não sabem o que estão fazendo.
Mesmo os bem intencionados. E eu duvido que sejam bem intencionados esses aqui. Duvido. Diga lá, Alan. Não, era isso, né? Eu queria perguntar isso, né? Que se isso aí são atos democráticos ou atos antidemocráticos, né? E com que dinheiro que se fazem, que você faz isso? E cadê a ciência por trás? É ato científico ou ato não científico? Não é? Cadê o estudo? O estudo por trás? Exato. Enfim, né? Ah, bicho, na boa. Já deu por hoje, né? Não, realmente é terrível, né? A gente ficar ouvindo essas notícias, mas lembrar o pessoal, a gente precisa de focar em ações que possam dar algum resultado em relação a tudo isso. Não adianta a gente só realmente ficar chateado. O que a gente não tem como fazer é esperar que a solução venha apenas de um político que você acaba elegendo. Isso é impossível. Impossível. Vou repetir. Isso é impossível. É necessário ter um trabalho em cada área do saber para que possa impedir esse tipo de atitude. Não pensem vocês que um político desse vai ser parado por meio de força policial única e exclusivamente, né? Ou que ações como essa deixarão de existir na existência humana por força, né? Por medida de força. Gente, eu gostaria de lembrar uma coisa muito triste para vocês, e eu peço que isso seja aqui a conclusão do boletim da noite, e que sirva de estímulo e não para desânimo de todos nós. Esses políticos estão lá porque alguém votou neles. Esses jornalistas estão em algum lugar porque tem alguém que os assiste. Por mais que se a audiência for 3, 4, igual a audiência da TVT, que é a TV dos trabalhadores, criado na época do Lula, estranhamente aprovado por José Disseu. Eles têm audiência. Alguma audiência eles têm. Que seja só audiência dos funcionários, mas eles têm alguma audiência. E não é só audiência dos funcionários. Então, assim, se ainda existe eleitor do PT, do PSOL, do PCdoB, do PSB, se ainda existe pessoas que assistem Chico Pinheiro na Globo, se ainda existem pessoas que assistam William Bonner, se ainda existem pessoas que querem ouvir o jornalismo mequetrefe, por exemplo, da Raquel Sherazade do Metrópole, depois que ela foi descendo ladeira abaixo. Se ainda existe alguma pessoa que queira assistir e ouvir Reinaldo Azevedo na Band, se ainda existe alguém querendo ouvir um doente, um maluco igual o Joel Pinheiro, que defende venda de órgãos, temos muito trabalho para fazer. Não adianta a gente tentar olhar para essa situação toda, olhar para esses políticos tomando essas medidas absurdas e falar assim, não vai dar para fazer nada, nem denunciar no Ministério Público, não vai dar para fazer isso, não vai dar para fazer aquilo. Olha, meus caros, infelizmente, essa galera tem público. E é ali que a gente tem que atuar. É ali. Por isso que eles ficam tão revoltados quando você tá ali empenhado nas redes sociais. Vocês já ouviram falar no Clubhouse, ô Ítalo e Cássio? Cássio eu sei que já ouviu. Sim. Eu ia falar no aplicativo chamado Club. Eu não sei mexer direito ainda. Outro dia até estranhei que tava lá tipo uma conversa curiosidade do Alan dos Santos. Eu acho que você que marcou lá. Foi sem querer, eu tava aprendendo a mexer nesse troço. Eu também. Mas olha só, preste atenção numa coisa interessante no Clubhouse, tá? O Clubhouse é um aplicativo que só existe para iPhone. E você só pode entrar por convidado. Você que está me assistindo agora, por curiosidade, vai no perfil dos jornalistas. Veja se quem os convidou são jornalistas. Não são. Não são. Muitos são até... Tem jornalista de esquerda que foi convidado por gente de direita. Ou é porque é parente, ou porque é amigo, trabalha e tal. O que acontece? Vou dizer para você. Esse pessoal finge que você não existe. Finge que o Terça Livre não existe. Tá? Lá na TV, pomposinha, né? Microfone que assim, o microfone fica como? Né? Aqueles microfones que ninguém vê na câmera, que negócio chique, bonito.
boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eles fingem que você não existe. Mas a real é que no grupo da família, no grupo do trabalho, na conversa do cafezinho, o cara vai estar assistindo, é o Terça Livre. O cara vai estar assistindo e lendo, é o Brasil Sem Medo. O cara vai estar vendo o Olavo de Carvalho. O cara vai estar vendo um meme, um vídeo do Jair Bolsonaro, um vídeo do Eduardo Bolsonaro, um Instagram do Carlos. Vocês estão entendendo? Esse é o desespero deles. Eles nunca conseguem alcançar esse público, o povão. Eles se sentem iluminados demais. Eles se sentem todos poderosos. Entendeu? Então eles nunca alcançaram esse público. À medida que eles descobrem que esse público é grande, eles falam assim, gente, a gente precisa parar com isso aí. Esse negócio tá doentio. Tá todo mundo assistindo isso aí. Agora, não era doentio quando todo mundo gostava daquilo que eles querem promover. Se tá todo mundo gostando do BBB, pô, tu viu o sucesso do BBB? Caramba, né? Tá todo mundo gostando do Bolsonaro. Cara, esse povo ficou maluco. Esse povo tá doente, tá fanático pelo presidente. É assim. O desespero deles é que você tem a voz. E aqui a gente conclui dizendo o seguinte: Terça Livre quer continuar sendo a sua voz, tá bom? Se você quiser manter esse trabalho, tercalivrejuntos.com.br. E com isso a gente conclui. Cássio e Ítalo. Você que nos acompanhou, não se esqueça aí de acessar tercalivrejuntos.com.br. Vamos chegar aí à meta mínima aqui de 9.000 assinantes. Se Deus quiser, amanhã, quem sabe, podemos bater aí a meta de 7.000 assinantes aqui. Estamos com 6.903 assinantes, 6.904 agora. E esperamos aí, é claro, né, que você entenda todo esse processo de cancelamento que o Terça Livre está enfrentando. Entre lá e faça a sua assinatura agora mesmo. Se você quer que o Terça Livre continue existindo, levando a informação com compromisso com a verdade até a sua casa, desmascarando a velha imprensa, trazendo para você aqui notícia de verdade, então acesse lá tercalivrejuntos.com.br. Nosso muito obrigado, né, pela sua participação aqui. Amanhã nós voltamos aí às 10 da manhã aqui no Boletim da Manhã, trazendo outras informações para você. Lembrando, né, acesse o nosso portal Terça Livre para acompanhar outras notícias e as notícias também que nós trouxemos aqui para você na noite desta segunda-feira. Um abraço para você, fiquem com Deus e até amanhã.